Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que para muita gente é quase um labirinto, né? Como é que a gente descobre a vontade de Deus? Às vezes parece que é um mapa do tesouro, sabe? Super complicado. Mas e se for mais como uma bússola, com direções bem claras? É essa a ideia que a gente vai explorar hoje, usando um capítulo do livro Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. E ele já começa falando justamente dessa confusão toda. A gente vê por aí pessoas usando a vontade de Deus para justificar, nossa, coisas totalmente opostas. O MacArthur até brinca que muitos imaginam Deus de duas formas, assim. A primeira seria tipo um grande coelho da Páscoa no céu, que esconde a vontade dele só pra gente ter o trabalho de ficar procurando. E a outra é de um estraga-prazeres cósmico. Aquele que sempre vai pedir pra gente fazer a coisa mais chata ou mais difícil possível. Exato. E a proposta do autor é virar essa lógica de cabeça para baixo. A tese dele é bem simples, bem direta. A vontade de Deus não está perdida. Não é um segredo. Então o que a gente vai fazer hoje é meio que desempacotar os 5 princípios que ele tira direto das Escrituras para definir essa vontade. Ele até menciona outros sistemas de outros autores que são úteis, mas o foco dele é responder a pergunta: o que a própria Bíblia diz que Deus quer de nós? Ok, então vamos lá. Começar pelo começo, né? O primeiro princípio que o autor aponta como a base de tudo é que a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. É o ponto de partida. Ele até cita passagens bem conhecidas como 2 Pedro 3,9, que diz que Deus não quer que ninguém se perca. Uhum. E o fascinante é como ele conecta isso com uma cena lá em Marcos 3. A família de Jesus aparece para buscá-lo, talvez achando que ele estava, sei lá, exagerando na dose, mas Jesus olha para a multidão e diz algo que para a época era revolucionário. Ele fala: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O recado do autor é claro: a relação mais profunda com Deus não é de sangue, é espiritual. Fazer a vontade dele começa aí, aceitando o convite para entrar na família. Só que esse convite nem sempre é bem-vindo, né? O autor conta uma história ótima de quando ele participou de uma campanha de evangelização no campus da UCLA, a Universidade da Califórnia. A coisa causou um alvoroço. No dia seguinte, o jornal do campus publicou uma charge do mascote da universidade, um urso, sendo tipo esmagado pela bota de um cristão. E a coisa esquentou. O reitor da universidade chegou a declarar que o campus não deve ser usado para conversão religiosa. Ameaçou até com ações disciplinares. E o ponto que o autor levanta aqui é crucial, sabe? Por que essa mensagem de salvação causa tanto atrito, principalmente em ambientes seculares? Porque ela mexe num vespeiro. A questão do pecado. É um assunto que a maioria prefere evitar, mas, para ele, não tem desvio. É o primeiro passo, a porta de entrada. Ok, então a pessoa foi salva, entrou para a família de Deus, e agora? A vida cristã é só seguir um manual de regras? A gente ouve muito essa expressão ser cheio do Espírito, mas às vezes soa tão abstrato. O que isso quer dizer na prática, segundo o autor? Essa é a pergunta-chave. E nos leva direto ao segundo princípio, que vem de Efésios 5. O apóstolo Paulo faz um contraste muito forte ali. Ele diz: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. A analogia é poderosa. Pense em alguém bêbado. A pessoa está sob influência do álcool, né? As palavras, os movimentos, tudo é controlado por essa substância. Paulo usa essa imagem para dizer: do mesmo modo, o crente deve viver sob influência, sob o controle do Espírito Santo. É uma comparação bem gráfica mesmo. E ele conta uma história pessoal que torna isso ainda mais real. Ele tinha um amigo que era alcoólatra. Quando estava sóbrio, um homem doce, quieto. Mas quando bebia, nossa, virava outra pessoa. Agressivo, violento. Uma noite, o autor foi tentar ajudar e o amigo, completamente bêbado, pegou uma garrafa de uísque e atirou na direção dele. A garrafa se espatifou na parede. Essa imagem de estar sob a influência é muito forte. Exatamente. E o autor traduz isso para a prática. Ser preenchido pelo Espírito na visão dele não é uma experiência mística rara, é uma disciplina diária de viver conscientemente na presença de Cristo. E como se faz isso? Ele diz que é ao impregnar a mente com a palavra de Deus.
quanto mais os pensamentos de Deus ocupam a nossa mente, mais as nossas ações e reações se alinham naturalmente à vontade dele. É um processo de saturação, sabe? E ele faz um alerta importante para não confundir isso com o legalismo, com aquela lista de pode e não pode. Ele usa um exemplo quase cômico dos fariseus feridos e sangrentos. Era um grupo que levava tão a sério a ideia de não cobiçar uma mulher que, quando viam uma se aproximando, eles fechavam os olhos com força. O resultado? Viviam batendo a cabeça em muros e árvores. É uma imagem ridícula, mas que ilustra perfeitamente a diferença. Um é um legalismo cego, que causa mais dano do que bem. O outro é uma vida consciente, de olhos abertos, guiada pela presença de Cristo. Não é sobre evitar o mundo, mas sobre ser controlado por uma influência superior enquanto se vive nele. Certo. Então, se a pessoa está sob essa influência do espírito, isso tem que mudar a forma como ela vive, né? E aqui o autor entra num terreno bem prático e, para muitos, bem polêmico, a santidade, principalmente a pureza sexual. Sim, esse é o terceiro princípio, que vem de 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. O autor é bem direto aqui. Ele reforça que o sexo dentro do casamento é uma dádiva, é algo bom. A imoralidade que o texto fala é qualquer expressão sexual fora desse pacto. E ele faz um ponto importante. Isso não é uma preocupação só para adolescentes, né? Ele fala das crises de meia-idade e cita o caso de uma mulher casada que de repente começou a notar todos os homens na rua dizendo que era uma luta constante. A questão é que o desejo sexual é uma força poderosa em todas as fases da vida. Exato. E se a gente amplia isso, o princípio se expande para controlar o próprio corpo. O autor argumenta que isso vai muito além do ato físico, envolve o que a gente consome com os olhos. Ele conta o caso de estudantes de uma faculdade cristã que decidiram assistir a um filme pornográfico. A desculpa era: a gente só está olhando, nunca faria aquilo. Para ele, essa justificativa não cola. Ele argumenta que alimentar a mente com esse tipo de imagem tem um efeito corrosivo na santificação, tão prejudicial quanto a prática em si. Essa ideia de pureza pessoal é uma coisa, mas e a nossa relação com o mundo lá fora? Com a sociedade, com o governo? Aí o autor vai para um lugar que hoje em dia gera muita discussão. E esse é o quarto princípio: ser submisso. A base é 1 Pedro 2, que diz para a gente se sujeitar a toda a autoridade humana, seja o rei, a governadores. É a ideia de ser um bom cidadão. Mas peraí, isso gera uma tensão na hora, né? Porque foi o mesmo Pedro que em outra ocasião disse aquela famosa frase: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Como o autor concilia essas duas falas? Essa é a pergunta de $1 milhão. A interpretação do autor é que o contexto é tudo. Quando Pedro fala sobre desobediência em Atos, é num cenário extremo, onde a autoridade estava proibindo de pregar o evangelho. Já na carta de 1 Pedro, o contexto é a vida cotidiana. A instrução é para ser um cidadão exemplar, pagar impostos, obedecer às leis de trânsito. Para quê? Para que o testemunho cristão seja crível, para calar a ignorância dos insensatos com uma vida correta. Faz sentido. Ele conta a anedota de um homem que conheceu na prisão. O sujeito se dizia cristão, mas estava preso por não ter pago mais de 30 multas de trânsito. O autor, com jeito, sugeriu que, se a vida dele não se alinhasse, talvez fosse melhor nem contar para as pessoas que ele era cristão. É uma história que deixa o ponto dele bem claro, a ideia da integridade do testemunho. Exato. E isso se aplica ao trabalho, com a instrução de se sujeitar aos chefes e a todos os relacionamentos. A ideia não é endossar sistemas injustos, mas viver de forma exemplar dentro deles. Tem uma história engraçada no livro que ilustra o oposto disso, né? Um motorista cristão com um adesivo no carro. Buzine se você ama Jesus. Aí um carro atrás começou a buzinar sem parar. O cristão foi ficando cada vez mais irritado com aquele idiota impaciente. No semáforo, ele saltou do carro furioso, gritando com o outro motorista. E o outro calmamente respondeu: desculpe, eu só vi o seu adesivo e, bem, eu amo Jesus, então eu buzinei. É um ótimo lembrete de que nosso comportamento no trânsito ou em qualquer lugar pode falar mais alto que qualquer adesivo no carro.
Depois dessa história, o autor nos leva ao quinto e último ponto. E é talvez o mais difícil de engolir na nossa cultura que busca tanto conforto. A vontade de Deus inclui o sofrimento. Mas é fundamental qualificar que tipo de sofrimento ele está falando. Não é sobre o sofrimento que vem das nossas más decisões, nem as frustrações do dia a dia. O texto em 1 Pedro 4 é específico. É o sofrimento que vem por causa da justiça, por viver uma vida santa que confronta o mundo. É sofrer por fazer o bem, não por ser inconveniente. Ele usa uma experiência pessoal muito forte para ilustrar isso. Ele foi pregar sobre cristianismo e cultura numa faculdade secular com uma plateia majoritariamente judaica, e ele decidiu falar abertamente sobre por que Jesus é o Messias. A reação foi extremamente hostil, e nos dias seguintes a coisa piorou. A igreja dele recebeu ameaças de bomba e ele começou a receber telefonemas obscenos em casa no meio da noite. É uma situação assustadora, mas o fascinante é o final da história. Pouco tempo depois, um jovem chamado Dan, que estava naquela palestra, procurou o autor. Ele viu toda a hostilidade e aquela coragem de se manter firme sob pressão o impactou profundamente. E o Dan acabou se convertendo. O ponto de MacArthur é que, quando alguém se posiciona pela fé, mesmo que isso traga perseguição, o Espírito de Deus está ali, sustentando e usando aquele sofrimento para o bem. Certo. Então, vamos recapitular. Salvação, ser cheio do Espírito, santidade, submissão e a disposição para sofrer. O autor nos dá uma bússola com direções bem claras. Mas, honestamente, olhando para essa lista, parece uma vida bem restrita. Fica a impressão de que a vontade de Deus é só sobre essas grandes renúncias e as coisas do dia a dia, o emprego que eu escolho, com quem eu caso. Onde entra a liberdade e o desejo pessoal nisso tudo? Essa é a questão que todo mundo se faz. E a resposta do autor é a parte mais surpreendente e libertadora de todo o capítulo. Ele diz que, se uma pessoa está de verdade buscando viver dentro desses 5 grandes princípios, o próximo passo para descobrir a vontade de Deus, numa decisão específica, é fazer o que quiser. Peraí. Como assim fazer o que quiser? Isso soa perigoso, não? Parece uma receita para o desastre, uma porta aberta para o egoísmo. Como eles justificam uma coisa dessas? Sacada dele para justificar isso vem de Filipenses 2:13, que diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. A lógica é a seguinte: se alguém está de verdade salvo, cheio do Espírito, buscando a santidade, sendo submisso, os próprios desejos dessa pessoa estão sendo transformados. O querer dela já não é mais puramente egoísta. Deus está trabalhando de dentro para fora, alinhando os desejos do coração da pessoa com os desejos dele. Então, fazer o que quiser se torna seguro, porque o seu querer já está sendo santificado. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A proposta do autor é que, se a nossa bússola moral e espiritual estiver calibrada com esses 5 princípios, a gente pode confiar nos nossos próprios desejos para navegar nas decisões da vida. É uma ideia incrivelmente libertadora, mas nos deixa com uma pergunta para ponderar. Como a gente pode, na prática, discernir entre um desejo que foi genuinamente moldado por Deus e um desejo egoísta que é apenas muito bem justificado pela nossa própria mente? Que Deus abençoe a todos.